Eu sou a Luca e semanalmente, né, às sextas agora, tem o Cada Caso um Caos, um quadro que a gente fala sobre as dificuldades e méritos de grandes artistas, principalmente do rock. Tô fazendo isso há quase um ano e adoro. Se vocês acharem legal, eu vou começar também a postar toda quarta o Voadora no Lustre, curiosidades sobre algumas composições. Então me fala aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Vocês que mandam aí. Bom, para estrear esse quadro, a Voadora no Lustre número 1, é o One, do Metallica, coisa linda, né? Essa metralhadora sonora é uma obra de arte completa, né? Os caras do Metallica já chegaram ali metendo o zap na mesa. O primeiro clipe da carreira deles foi esse sonzaralho absurdo, né? Quem já assistiu Monty Python, o Cálice Sagrado, com certeza vai lembrar dos cavaleiros que dizem Ni. A letra de One é sobre um soldado que ficou totalmente desmembrado, mas o cérebro estava funcionando de boa. Tenso, né? A história é a seguinte: em 87, o James Hetfield compôs um som junto com esse meu melhor amigo, o Lars Ulrich. Você viu, né, a cara dele de mega feliz na foto? Imagina, eu tocava bateria desde os 15 anos, na época do Blackjack ali. Tem o cara como referência, quando eu vi não deu pra passar batido. Mas beleza. Voltando. Eles se inspiraram num romance pesadão, mega old school, de 1939, do Dalton Trumbo. Esse cara era um romancista, roteirista e também repórter que escreveu o clássico Johnny Got His Gun, que foi traduzido como Johnny Vai à Guerra. Esse livro conta a história de um soldado, né, que foi atingido por uma artilharia alemã durante a Primeira Guerra Mundial e ficou destroçado. Ele ficou tipo o sobrevivente ali dos cavaleiros que dizem Ni, sem os braços, sem as pernas. Até pior, né, porque ele também perdeu a funcionalidade das orelhas, olhos, boca, não conseguia ouvir, nem ver, nem sentir gosto de nada, né? Era só na base do tubo, mas a mente dele estava perfeita, então ele, ainda vivo, ficou preso dentro do próprio corpo. Tipo aquele filme O Escafandro e a Borboleta, né? Só que, ao contrário do Johnny Vai à Guerra, é uma história real sobre um jornalista que sofreu a síndrome do encarceramento. Conhece? Putz, é uma doença neurológica super rara, né? Que faz com que todos os músculos do corpo fiquem paralisados. Só funciona mesmo os músculos dos olhos. Então a pessoa fica literalmente presa dentro do próprio corpo e super consciente. Bom, esse romance do Dalton Trumbo acabou também virando um filme muitos anos depois do lançamento do livro. O livro é do final ali dos anos 30 e o filme é do comecinho dos anos 70, né? Poucos anos antes do Trumbo morrer, que aliás ele morreu em 76. Os caras do Metallica leram o livro, assistiram o filme e piraram. Eles ficavam assim imaginando como que era ter uma vida desse jeito. E aí começaram a música com aquela sonoridade, né? Bem de guerra mesmo, né? Com barulho de helicóptero, explosão, míssel e aquela sonoridade de metralhadora da batera, né? As guitarras também são absurdas. O Kirk Hammett disse que esse é um dos, quiçá, seu solo preferido. A inspiração principal foi mesmo esse romance. Porém, o James Hetfield disse que o som também tem referências da sua infância, que foi muito difícil, e ele tinha essa sensação de estar preso, né? De não ter o controle de nada. Se você quiser saber mais sobre as histórias da infância do Hetfield, você encontra aqui na playlist do Cada Caso um Caos. Vou deixar um cardzinho, aí já clica lá depois e dá uma olhada, que é bem legal a história. Tensa, mas é interessante. Bom, começaram a filmar o clipe, o Metallica comprou todos os direitos do filme para poder usar várias imagens, né, no vídeo. Inclusive eles usavam aquela disposição inversa de show, né? Ao invés da banda ficar de costas para a batera, eles ficavam meio que em volta, de frente ali pro Lars. O clipe é todo em PB e mostra muitas cenas dessas descritas, né? E a letra praticamente narra a história. Já começa dizendo aquele, né? I can't remember anything. Que fala que o cara não lembra de nada, que não sabe se é verdade ou um sonho. Ele tem vontade de gritar, mas o silêncio impede. É muito louco, né? Agora, uma coisa é, sei lá, a gente prestar atenção nessa letra pensando num personagem fictício, e a outra coisa é interpretar essa letra como uma infância abusiva, que foi o que infelizmente aconteceu com o James, né? Eu vou deixar a tradução aí na descrição e vai dar para você fazer esse paralelo. Inclusive, quem falou do livro pro James foi o meu irmão mais velho dele, né? Que tinha lido e ficou de cara com a história. O James falou que o que mais impressionou ele no livro era que o personagem estava vivo, né? E não conseguia dizer que estava entendendo tudo à sua volta. Ele disse que essa sensação de estar preso fez ele sentir um medo absurdo. E quando ele estava escrevendo One, ele imaginou o que o personagem gostaria de dizer. Então o que ele fez? Ele deu a voz para esse cara, né? Ele fecha dizendo que a sensação de que ninguém pode te ajudar, que ninguém consegue te entender, esse tipo de abandono é um dos maiores medos dele. One do Metallica é, sem dúvida, uma das músicas mais importantes, né, do rock peso. Ele tá no clássico Injustice for All. Eu tinha em vinil, duplo lindo daquele tempo que ali era tudo mato.
E a gente falava, ouve ali, meu, a última música do lado A, é mó legal. Essa música é uma das preferidas do Jonathan Davis, do Korn, e também do Daron Malakian, do System of Fodão, né? Os caras piram nessa música, é referência pra eles. Ela também é considerada uma das mais difíceis do Guitar Hero 3 e foi considerada como um dos 7 melhores solos de guitarra de todos os tempos pelos leitores da Guitar World. O baixo do Newsted, né, do Jason Newsted, ficou bem baixo mesmo. Ele disse numa entrevista em 2013 que não teve nada de conspiração, que foi falta de conhecimento dele mesmo, que entrou para gravar na Local Injustice, tava só ele e o engenheiro assistente, não tinha ninguém da banda ou alguém mais experiente em estúdio. Bom, beleza. Agora, então, o esquema é aumentar o som, ouvir essa voadora no lustre espetacular, Metallica One, é demais. O link tá no vídeo, a tradução também tá o link tá na descrição, assim como a traduça. Curtiu? Da hora. Então, comenta, compartilha, manda o link pro WhatsApp, me diz aí se a gente continua com esse quadro aí pra falar sobre as composições de algumas voadoras no lustre. Valeu!